Buenas amigos e amigas do AgroConnection, estamos de volta para falar da safra americana. Eu fiquei uma semana fora visitando a Coreia do Sul, apresentando alguns trabalhos por lá, inclusive se você é curioso sobre agricultura lá na Coreia do Sul, vai lá no nosso Instagram, olha os stories, estão lá salvos, você pode acompanhar um pouco do que eu vi por lá. Como você já deve ter percebido também, além de informações da safra, a gente tem trazido várias informações técnicas e agronômicas nos vídeos semanais do AgroConnection. E eu já vou dar um spoiler. Hoje tem informação sobre lagarta da raiz do milho, deficiência de nutrientes em soja, plantas de cobertura, como o trigo entra na rotação de culturas aqui no Kansas e muito mais. Está curioso? Então solta o dedo no like, se inscreve no canal e firma o golpe que já já a gente está de volta. Bom, como a gente tem muita coisa para falar hoje e tem participação de diversos locais aqui do meio oeste, vamos mergulhar direto para a situação das lavouras de milho e soja aqui nos Estados Unidos. Começando pelo milho, aqui do meu lado, milho aqui em V7, V8, alguns milhos plantados mais tarde em V4, alguns milhos já embonecando, a gente vai falar mais sobre isso no decorrer. Os estados mais ao sul do meio oeste estão com as maiores porcentagens de milho embonecado. O Kansas continua liderando com 18%, seguido pelo Missouri com 12%. A média nacional é de 7%, bem menor do que a gente observa aqui mais ao sul, valor esse 4% menor que a média dos últimos 5 anos. Falando agora já da condição do milho nessas lavouras, 64% no geral está com uma condição boa ou excelente e 27% razoável, 9% ruim ou muito ruim. Agora, partindo para a soja, a gente ainda tem soja emergindo nos Estados Unidos, principalmente as regiões mais ao sul do meio oeste. As mesmas regiões que têm embonecamento mais adiantado também ainda tem soja emergindo. De qualquer maneira, na semana que vem a gente deve atingir os 100% de emergência para a soja em todos os estados. Em relação à soja florescida, nós temos 16%, valor que é 6% menor que a média dos últimos 5 anos. A gente destaca aqui em relação ao florescimento Nebraska, que tem 25% da soja já florescida. E o que a USDA traz de novo nesse último relatório é a condição de formação de vagens, que nesse momento é de apenas 3%. Você deve estar se perguntando aí por que você está falando que a média é 3%, sendo que no mapa aparece apenas 3 estados com 1% cada. Isso é porque a gente reporta os estados que têm uma maior representatividade na produção. Mas escondido dentro desse número nós temos estados como a Louisiana, por exemplo, que está com a formação de vagem bastante adiantada. Em relação à condição das lavouras da soja, 63% está em estado bom ou excelente, 28% razoável e 9% ruim ou muito ruim. E esses valores aí de soja são muito parecidos do que a gente acabou de reportar para milho. Falando agora das condições climáticas, a previsão de chuva que a Fernanda reportou lá no vídeo da última semana acabaram se confirmando. Quase todos os estados de destaque na produção agrícola receberam algum tipo de chuva, variando aí entre 10 e até 150 milímetros. Para você poder se guiar aqui no nosso mapa, nas áreas em azul choveu até 10 milímetros, em amarelo até 50 milímetros e nas áreas em vermelho chegou a chover até 150 milímetros. No dia 5 de julho, o USDA ele soltou mais um relatório do monitor de seca e aqui vem um alerta. Há um mês atrás, no relatório de 7 de junho, 19% da área de milho vinha sofrendo com algum tipo de seca. Hoje esse valor é de 29%, 10% maior. Já para a soja, em 7 de junho nós tínhamos 10% da área sob seca e hoje nós temos 22%, um salto aí de 12% em questão de menos de 30 dias. Nessa próxima figura, a gente consegue ver quais os estados que mais estão sofrendo com essa seca. Para a gente entender um pouquinho melhor, o vermelho significa seca extrema, o laranjinha ali significa seca severa e esse bege um pouco mais clarinho significa seca moderada. Se pegar os principais estados produtores de soja, que estão no lado esquerdo da figura, dentro da caixa pontilhada, nós temos Indiana e Nebraska com 42% e 59% das áreas sob algum tipo de seca. Destaque para Nebraska, que tem 4% em vermelho, que é a seca extrema, e 30%
que é o mais laranjinha, que está com seca severa. A mensagem que fica é que, mesmo que alguns estados tenham recebido pancadas de chuvas, as áreas mais secas elas têm aumentado no decorrer da safra. E isso acontece, esse avanço, apesar de ser lento, ele acontece porque o solo aqui nos Estados Unidos ele tem a capacidade de armazenar água muito boa e também tem uma drenagem muito baixa. Então, apesar de que as áreas de seca elas vêm aumentando, ela vem aumentando num passo relativamente lento. Porém, a previsão ela não é muito boa para a semana que vem e as chances de chuva são muito pequenas, como vocês conseguem acompanhar aqui nesse mapa. A precipitação nos principais estados produtores não deve passar de 10 milímetros ou cerca aí de 0,4 polegadas. Falando agora sobre o preço, a soja fechou o dia 8 de julho a $16,20 o bushel e o milho a R$7,74. O dólar fechou a R$ 5,30, preço esse que segue subindo desde aquela queda que a gente teve lá atrás no mês de maio. Bom, depois de falar um pouco sobre o panorama geral da safra aqui nos Estados Unidos e antes de a gente começar a quebrar a informação por estados, você já sabe que a gente tem trazido cada vez mais conteúdos com informações técnicas. E hoje eu vou falar brevemente, porque a gente não tem um vídeo inteiro para falar sobre isso, mas vou falar brevemente sobre os sintomas de deficiência de nutrientes e cloroses na cultura da soja. É bem comum, principalmente aqui no Kansas e alguns lugares mais a oeste, como Colorado também, nessa época do ano aparecer sinais de clorose ou descoloração nas folhas de soja. Isso pode acontecer por diversos motivos. O principal deles, sem dúvida nenhuma, é deficiência de nutrientes, mas isso pode ser também uma nodulação muito fraca na soja, aí diminuindo a fixação biológica de nitrogênio, ou até mesmo deficiência de oxigênio em áreas com drenagem um pouco mais limitada. Para a gente entender onde esses sinais eles podem aparecer, a gente precisa considerar uma coisa muito importante, que é a mobilidade dos nutrientes na planta. E aqui presta bem atenção, porque é mobilidade na planta, não no solo. E a gente pode trazer aqui como exemplo o fósforo, que tem uma mobilidade na planta, porém ele é extremamente imóvel no solo. Mas Carlos, quais são os nutrientes que são móveis na planta? Bom, a gente pode citar aqui NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, e também o magnésio. E os imóveis? Bom, aqui a maioria dos micronutrientes, como boro, como cobre, como enxofre, ferro, zinco, manganês, molibdênio e também a gente tem o cálcio. Por que é importante entender sobre a mobilidade desses nutrientes na planta? Porque os nutrientes que são móveis, eles podem ser transferidos de folhas mais velhas para as folhas mais novas. Então, nesses casos, os sintomas de deficiência vão aparecer nas folhas do bacheiro, que são as folhas mais velhas. Por outro lado, os nutrientes que são mais móveis na planta, eles aparecem nas folhas novas. Bom, como eu falei, a gente precisaria de várias horas aqui para falar sobre sintomas de deficiência e por aí vai. Mas como não temos esse tempo, eu vou trazer aqui uma certa curiosidade, eu diria. Você já ouviu falar de deficiência de ferro? A gente sabe que os nossos solos do Brasil são ricos em óxidos de ferro e de alumínio, com pH naturalmente mais baixo, então é uma deficiência que não é tão comum na nossa situação. Porém aqui nos Estados Unidos, em regiões que têm os solos calcários, ou seja, o material de origem desses solos são carbonatos de cálcio, e que por natureza tem um pH mais alto, isso é uma preocupação muitas vezes para o produtor rural. Nessa famosa figura aqui, a gente pode ver que a disponibilidade de ferro, assim como de cobre, manganês e zinco, diminui drasticamente com o aumento do pH, ou seja, maior pH, menor disponibilidade desses micronutrientes. E o sintoma clássico que a gente vê com clorose ou deficiência por ferro é um amarelamento entre as nervuras ou as veias das folhas novas. E uma das consequências dessa deficiência de ferro é uma consequente deficiência em nitrogênio, dado uma vez que o ferro ele é fundamental no processo de formação de nódulos, que vai acabar fixando nitrogênio atmosférico e é a principal fonte de nitrogênio da soja. Se o ferro é deficiente, fixação biológica de nitrogênio ela pode ser prejudicada. Bom, dito isto, como diz o grande Pedro Ernesto Denardim, narrador lá da Rádio Gaúcha do meu Rio Grande amado, a gente já falou agora sobre safra, sobre deficiência também de ferro, agora vamos começar a quebrar essa informação por estados. Lucas, no AgroConnection quem vem de longe sempre tem preferência, então toca o barco aí direto de Illinois. Muito bem, Carlos. Aqui na região leste do Corn Belt, nos estados de Illinois, Indiana e Ohio,
finalmente recebemos um volume bom de chuva. A chuva acabou de dar uma trégua e esse volume foi muito bom, principalmente na região central de Illinois e Ohio, onde estava mais seco. A soja está iniciando o estágio de florescimento e o milho está começando o embonecamento. Eu estive viajando bastante nos últimos dias e pude ver algumas áreas em que o milho estava embonecando. E é uma fase muito crítica, então essa chuva foi muito bem-vinda. Esse volume se aproximou aí dos 50 milímetros em alguns lugares, alguns passou, principalmente nessa região central dos estados. Com relação ao desenvolvimento da lavoura, a soja já atingiu o estágio de florescimento em 5 a 9% da área nesses estados, o que é 5 a 12 pontos percentuais a menos em relação à média dos últimos 5 anos. O milho, ele atingiu 4% do embonecamento em Illinois e Indiana e ainda não começou o embonecamento em Ohio. Com relação à condição das lavouras, tanto para a soja quanto o milho, a condição é muito similar. Aproximadamente 2/3 da área para as duas culturas é considerada boa ou excelente em Illinois e aproximadamente metade da área, tanto para a soja quanto para o milho, novamente, é considerada boa ou excelente para Indiana e Ohio. Alexandre, agora é contigo. Buenas, Lucas! Maravilha aí te ter de volta no show do AgroConnection. Aqui pela região Centro-Norte nós tivemos uma semana, mais uma vez, com bastante calor, né? E também a volta das chuvas, tá? A gente estava precisando bastante aqui, principalmente em Nebraska e Dakota do Sul, que foi onde choveu um pouco mais. Na Dakota do Norte, as chuvas se concentraram mais na região centro-sul e oeste do estado. Bom, e o nosso conteúdo técnico hoje aqui na região centro-norte vai ser sobre uma das principais pragas da cultura do milho, que é o Western Corn Rootworm, que cientificamente a gente chama de Diabrótica vergífera, né? É muito parecida com a larva alfinete aí no Brasil. E aqui, no caso, o dano também é efetuado pela forma larval desse inseto, né, que começa a aparecer agora no campo o adulto e também os sintomas nas plantas causados pela larva, como eu falei. Essa larva que pode se alimentar das raízes do milho por 4 a 6 semanas, né, conferindo um dano que a gente chama de pescoço de ganso no milho. A gente tem imagens aqui da larva, do sintoma no milho, né? E como eu falei, ela é bem comum aqui pela região Centro-Norte. As maneiras que os produtores encontram aqui para controlar essa praga é, primeiro, a biotecnologia, né? Plantas ou materiais que têm a resistência a esse inseto. A outra maneira é a rotação de culturas, então não repetir milho sobre milho, que é uma situação bem comum aqui, principalmente em Nebraska, em virtude da irrigação. Não repetir milho sobre milho é uma delas, então tentar fazer pelo menos aí milho-soja é uma estratégia. E também o uso de inseticidas, né, tanto na parte de tratamento de semente quanto da pulverização, ajudam a controlar essa praga. E hoje nós vamos ter uma participação especial, direto da parte central do Nebraska. O engenheiro agrônomo Matheus Costa vai nos contar como que está a situação do milho e da soja lá na lavoura, ou na fazenda que ele está trabalhando durante o ano de 2022. Matheus, conta aí para nós como é que está por aí. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Matheus Costa, eu estou aqui no condado de Hall, no município de Wood River, e hoje eu vou dar para vocês um panorama de como estão as lavouras de milho e de soja por aqui. Bom, começando aí pela cultura do milho, o milho que está aí no momento crucial do seu desenvolvimento. Nas próximas semanas aí a gente vai estar alcançando aí os estágios de R1, que é quando acontece a polinização. Então nessa fase da cultura a planta demanda muito de água e também de nutrientes. Então o que a gente tem visto a campo aí são muitos produtores utilizando o recurso de irrigação e também de fertirrigação. Diz que a planta nesses estágios demanda muito de fósforo, nitrogênio e também de potássio. Bom pessoal, pensando aí na cultura da soja, que a gente tem visto que muitas lavouras estão no estágio de V5, V6, porém devido às chuvas de granizo que aconteceram aí no último mês, a emissão de flores começou a acontecer. Isso aí é um pouco prejudicial para a cultura, visto que tem uma queda aí no rendimento de grãos, então pode afetar um pouco aí a produtividade final. Outro fator que vale se atentar
é pelo aparecimento de Japanese beetles, que são alguns besouros aí que afetam a área foliar dessa cultura. Então, produtores aí têm realizado a aplicação de alguns proietroides, como por exemplo a befentrina. Esse é um pouco do panorama que a gente tem visto aqui na região de Wood River. Fica aí o meu abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau! Bem legal aí, Matheus, obrigado pelo teu relato. Também a gente tem observado essa questão do florescimento mais precoce aí da soja esse ano, né? O pessoal tem falado bastante, então é bacana tu ter trazido esse tópico para nós. Agora já vamos então para os dados divulgados pelo USDA nessa semana, né, no dia 5, relatório do dia 5 de julho de 2022. A gente tem o milho em embonecamento aqui na região centro-norte, muito tímido, recém começando, né? Então praticamente não começou, né? Temos valores muito baixos, mas quando a gente vai então para a condição do milho, tem a situação curiosa, né? Bem diferente do ano passado, onde tanto a Dakota do Norte quanto a Dakota do Sul estão com lavouras bem melhores que Nebraska, né? Se a gente pegar aí uma porcentagem como referência, Nebraska está com apenas 51% bom, né? E eu digo apenas porque tanto a Dakota do Norte quanto a Dakota do Sul estão com quase 65% do milho em condição boa. Quando a gente vai para a soja, né, aí confere o que o Matheus estava falando anteriormente. Aqui em Nebraska nós já temos 25% da soja florescida, bem à frente da Dakota do Sul e da Dakota do Norte. Mas quando a gente vai para as condições da soja na lavoura, a história se repete como foi no milho. Então, as Dakotas com lavouras melhores e Nebraska com lavouras piores, mesmo com a situação da irrigação, né, pessoal, que a gente sabe que é bem forte aqui no estado de Nebraska. Então, para a gente resumir, Nebraska com 49% da área em situação boa, já a Dakota do Sul e Dakota do Norte aí com 66% e 63% respectivamente da área de soja em situação boa. Para a semana que vem, então, a gente tem aí a sequência do calor, que é bastante normal para o mês de julho. A gente sabe que é o mês mais quente do ano aqui nos Estados Unidos, né? E as chuvas devem se concentrar aí mais na Dakota do Norte, né, para essa semana, com relação, né, quando comparado a Nebraska e Dakota do Sul. Por hoje era isso. Fernanda, conta para nós como que está a situação aí na região dos Grandes Lagos. Até semana que vem. Olá, Alexandre, olá a todos os amigos e amigas conectados aqui no Agro Connection. Então, falando aqui da região dos Grandes Lagos, estado de Minnesota, Michigan e Wisconsin. Esse primeiro gráfico que você está olhando aqui, área de milho em estágio de embonecamento, temos aí apenas 1% para Minnesota e nenhum valor reportado para os outros estados. E agora aqui o mapa mais importante com relação ao milho, que é as condições das lavouras. Então, a gente vê aqui um cenário similar entre os três estados, de 55% a 57% em condições boas, e para condições excelentes, Minnesota é o estado aqui que está em desvantagem. Apenas 11% estão em condições excelentes, comparado aí a 17% a 21% estão em condições excelentes lá em Wisconsin e Michigan. Agora, a gente olhando aqui para esse mapa de área de soja emergida, atingiu aí praticamente 100% nos três estados. Olhando agora para a soja em estágio de florescimento, está variando de 6% a 23%. Michigan é um estado que está com 13 pontos percentuais acima da média histórica, enquanto Minnesota e Wisconsin estão abaixo da média histórica. Agora, falando de soja em estágio de formação de vagem, temos aí apenas 1% para Michigan e nenhum valor reportado para os outros dois estados. E agora, o mapa mais importante aqui da soja, que é as condições das lavouras. Temos Minnesota e Wisconsin bem parecidos em termos de lavouras em condições boas, variando aí em torno de 58%. Michigan está sendo o destaque negativo aqui, com cerca de 1/3 em condições razoáveis. E para vocês que vêm seguindo os vídeos semanais aqui, lembrando que milhares de hectares de soja e milho tiveram que ser replantados no início dessa safra em diversos estados. Então, se você não viu aí o vídeo de 2 semanas atrás, o Alexandre cobre esse assunto lá para as Dakotas. E hoje eu quero mostrar aqui para vocês uma ferramenta que os produtores de milho têm à disposição, chamado Corn Growing Degree Days.
É uma ferramenta online, inclusive se você tiver interesse, você pode pesquisar aí no seu celular ou no seu computador, vamos deixar o link aqui. E com esse link você pode dar uma olhada lá se você tiver interesse, mas basicamente o que essa ferramenta faz? Bom, ela usa dados meteorológicos dos últimos 30 anos e faz projeções sobre o acúmulo de unidades de calor ou graus-dias durante a safra do milho de acordo com o híbrido selecionado. Então isso fornece aí aos produtores, por exemplo, probabilidades de geadas que podem ocorrer antes do milho atingir a maturidade fisiológica, que é aí quando o crescimento de grão cessa e o peso máximo de grão é alcançado. Então lembrando aqui que a colheita do milho se dá em um período em que as temperaturas estão caindo devido à chegada do inverno aqui no cinturão do milho. Então, uma geada de outono antes da maturidade fisiológica do milho pode causar aí morte prematura das folhas ou até morte da planta inteira. Então, é importante aí o produtor usar essa ferramenta para selecionar, dependendo da data de plantio, qual o melhor híbrido e se vai ter probabilidade de geada aí no final da safra. Então, o produtor seleciona no mapa a localização do campo dele, vocês estão vendo aqui. Eu vou colocar a cidade de Lincoln, Nebraska, que é onde eu falo, e clico em gerar gráfico. E aí o site vai me dar aqui esse gráfico que vocês estão vendo na tela, que é a projeção do acúmulo de grau-dias. Na região superior, acima desse gráfico, podemos fazer alguns ajustes, por exemplo, quanto à data de plantio, a precocidade do híbrido de milho e a temperatura de geada. Lembrando aqui que a unidade para temperatura é usada em Fahrenheit e não em graus Celsius. Então eu vou fazer aqui hoje uma simulação de um milho de maturidade de 90 dias replantado na região de Lincoln, Nebraska, em 17 de junho. Então, você está vendo aqui esse gráfico, a curva tracejada está mostrando a projeção do acúmulo de graus-dias para a safra desse ano, lembrando aí que é com base nos dados climáticos dos últimos 30 anos para essa área que eu selecionei. A linha vertical em preto está indicando aí projeção de quando esse milho vai atingir maturidade fisiológica e as barras em azul claro estão mostrando quando os primeiros eventos de geada vão ocorrer, como vocês podem ver aqui nessa imagem, por volta de outubro. Então o que estamos vendo nesse mapa aqui é uma probabilidade do milho atingir a maturidade fisiológica antes do primeiro evento de geada projetada para essa região. E agora eu vou mudar o cenário, então utilizando aí o mesmo lugar, mais um milho de 100 dias e não de 90 dias como eu tinha usado antes. Replantado então aí na mesma região de Lincoln, Nebraska, em 10 de junho. Então vemos aqui nesse modelo que ele está predizendo uma maturidade fisiológica sendo atingida depois do primeiro evento de geada para essa região. Então aqui essa ferramenta é muito importante para o produtor tomar tomadas de decisões quanto ao replantio ou se há algum ajuste necessário a ser feito em relação ao híbrido selecionado. Então aqui, pessoal, só queria trazer uma ferramenta, se vocês tiverem interesse aí, podem acessar no site e fazerem diversas projeções, dependendo da região, do plantio, data de plantio e também do híbrido selecionado. E agora, ainda falando um outro aspecto de manejo da cultura do milho, eu vou passar hoje a conversa para a Tawana, que é uma aluna de doutorado aqui na Universidade de Nebraska, que vai falar um pouco sobre o projeto dela relacionado à cultura de cobertura no milho e como isso afeta a adubação nitrogenada da cultura. E depois que a Tawana falar, eu passo a palavra para o Carlos, que vai falar pra gente como estão as coisas lá na região de onde ele reporta. Bom dia, pessoal do AgroConnection. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje mostrando um pouco do meu trabalho. Então, eu sou estudante de doutorado da Universidade de Nebraska e hoje a gente está aqui em um dos meus experimentos, onde a gente está testando culturas de cobertura, que são centeio de cereal e ervilhaca peluda. E então a gente também tem um tratamento que é um mix dessas duas culturas e um tratamento que é o check, que é no cover. E então no summer a gente tem milho com 6 diferentes taxas de nitrogênio, que vai de 0 até 356 quilos por hectare. Então aqui na direita a gente tem um plot
na taxa de 190 quilos por hectare de nitrogênio. E aqui na minha esquerda é um plot de 0 quilos por hectare de nitrogênio. Como vocês podem ver, já dá para começar a ver que as plantas aqui da minha esquerda, na taxa de 0 nitrogênio, elas já estão mais amareladas, começando a mostrar que estão sofrendo já. E agora a gente vai dar uma caminhada aqui no experimento para dar uma olhada nos outros plots com as outras taxas de nitrogênio e culturas de cobertura. Nessa parcela aqui, então, a gente aplicou o que é considerado a taxa ideal de nitrogênio aqui para essa região de Nebraska, que é de 180 kg por hectare, e então especificamente nessa parcela a gente tem um estudo de decomposição das culturas de cobertura. Aqui vocês podem ver, já está só o resíduo, né, a palhada da cultura de cobertura dentro desses bags, que são uma malha. E então nesse estudo a gente avalia a taxa de decomposição da cultura de cobertura e a liberação de carbono e de nitrogênio ao longo da safra, né? Na verdade são 6 bags que a gente avalia essa decomposição, mas 3 já foram retirados do campo. Falando um pouquinho então dos resultados do ano passado dessa área, o que nos deixou um pouco surpresos, porque nós estávamos esperando uma imobilização de nitrogênio pela cultura de cobertura cereal rye e uma taxa de decomposição mais rápida e uma maior liberação de nitrogênio pela ervilhaca peluda, né, por ser uma leguminosa, o que na verdade não aconteceu, não houve diferença entre a liberação de nitrogênio e tanto na taxa de decomposição entre o centeio de cereal e a ervilhaca peluda. E numa média, tanto o centeio de cereal quanto a ervilhaca peluda, eles colocaram 64 quilos de nitrogênio por hectare. Aí a gente também testou aqui, avaliou a taxa agronômica ótima de nitrogênio, e nesse estudo sim a gente teve diferença entre as duas culturas de cobertura, sendo que a ervilhaca peluda teve como uma taxa ótima 126 quilos por hectare de nitrogênio e o centeio de cereal 192 quilos por hectare de nitrogênio. Então, pessoal, esses são os resultados de 2021. A gente está repetindo novamente esse ano em 2022 e novamente em 2023 vai ser repetido esse estudo. Esse estudo também está sendo desenvolvido em mais 15 estados dos Estados Unidos. É um projeto bem grande. E assim que a gente tiver mais informações e mais dados, a gente volta para atualizar vocês. Valeu, Fernanda, informações muito pertinentes, informações importantes aí dos Grandes Lagos. E agora estamos de volta para falar sobre o Kansas, Iowa e Missouri. A gente já teve aqui diversas participações que ainda não acabaram, então segura aí com a gente. Começando com o milho, nós temos 18% de milho embonecado aqui no Kansas, 12% no Missouri e 2% em Iowa. Você vê aí uma diferença bem interessante, quanto a gente vai mais para o norte, menor é a quantidade de milho que já embonecou. Em relação à condição das lavouras, claramente a Iowa tem os melhores números, com 77% das áreas em estado bom ou excelente, seguido pelo Missouri com 65% e Kansas com 57% das áreas em estado bom ou excelente. Como eu falei lá no início, os 3 estados receberam pancadas de chuvas razoavelmente bem distribuídas nos estados na última semana e devem permanecer mais seco nesses próximos dias, com precipitações aí que podem ocorrer, mas de baixíssimo volume, não passando com certeza dos 10 milímetros. E como eu falei que a gente tem mais convidados, agora a gente vai sair daqui e vai encontrar mais um convidado para falar sobre o progresso da colheita do trigo e também o que acontece com essas áreas de trigo depois que elas são colhidas. Aguenta aí que agora a gente vai pegar a estrada e conhecer a Luana, mais uma brasileira aqui nos Estados Unidos. Bom, como prometido, estou aqui com a Luana, que vai falar para nós um pouco sobre a colheita do trigo aqui nos Estados Unidos e principalmente no Kansas, qual que é o progresso disso, além, com certeza, de se apresentar aí para o público do AgroConnect. Muito obrigada, Carlos. Olá, pessoal do AgroConnection. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Luana, eu fiz a minha graduação na Exalc, em Piracicaba, e agora eu estou fazendo o meu doutorado aqui no Kansas. Fiz o meu mestrado no estado do Nebraska
E hoje eu vim aqui falar um pouco para vocês do processo de finalização da colheita do trigo no estado do Kansas, que é o maior produtor de trigo dos Estados Unidos, e a gente até agora colheu 90% do estado. Comparado com o ano passado, esse valor é um pouco mais avançado, até o momento no ano passado eles tinham colhido 60%, as colheitas estão um pouco mais avançadas, principalmente devido à seca e a altas temperaturas que a gente teve esse ano, o que forçou o trigo a um amadurecimento um pouco mais rápido e proporcionou esse avanço na colheita até 90%. A gente teve uma pausa essa semana devido às altas chuvas, mas também o pessoal passou o feriadão aqui colhendo bastante trigo, hein? Principalmente o feriado do 4th of July, né? Que é o feriado mais importante para eles aqui. Com certeza. Bom, não dá para reclamar de chuva também, né? Porque ela já está faltando e com certeza deve faltar logo ali na frente também. Bom, Ana, a gente agora falou sobre a colheita do trigo, mas eu acho que a pergunta que fica é: o que o produtor americano que planta trigo, e aqui o Kansas, o principal produtor de trigo de inverno nos Estados Unidos, o que ele faz depois da colheita? Ele entra com soja, fica em pousio? Qual que é a realidade aqui do produtor? Ótima pergunta, Carlos. Bom, aqui no estado do Kansas, os produtores eles têm algumas opções. Na parte leste do estado, que é a parte que mais tem precipitação, eles recebem em torno de 800 a 1.300 milímetros por ano. Eles podem fazer soja ou milho depois do trigo. Então agora no mês de julho, eles estão finalizando, de junho a julho, eles finalizam a colheita de trigo. Trigo é uma cultura com um ciclo muito longo, então o trigo foi plantado aqui lá por outubro, novembro, então fica de 8 a 9 meses no campo, é muito tempo comparado com as outras culturas. E agora em julho eles colhem e eles plantam uma soja e um milho um pouco mais precoce, que vão ser colhidos em novembro. Então eles chamam isso de double cropping, que em português significa cultura em dupla, ou dupla cultura. A safrinha, né? Acho que dá pra chamar de safrinha. A famosa safrinha. E no caso, em lugares um pouco mais intensivos, eles ainda vêm com trigo em novembro, depois da soja e do milho. Mas é importante manter em mente que aqui eles colhem no máximo 2 culturas no ano. Então, no leste do estado, que tem mais precipitação, eles vão colher trigo e soja, ou trigo e milho, e a terceira cultura vem em novembro para ser colhida no ano que vem. Na parte oeste do estado, que é um pouco mais seco, com 400 a 500 milímetros de precipitação anual, isso já não é tão possível. Então eles fazem trigo, e essa altura do campeonato eles simplesmente deixam a cultura, o campo em pousio até o ano que vem, onde eles podem vir novamente com trigo ou ainda com uma cultura de verão. Em alguns lugares do estado, que é muito comum ainda, eles fazem a monocultura de trigo. Então eles plantam trigo depois de trigo. Eles colhem trigo agora no meio do ano e eles plantam trigo novamente no final do ano. Isso acontece bastante na parte central e oeste do Kansas, onde não há muita precipitação. E o produtor que luta com as plantas daninhas no ano que vem também, né? Muito bem, bom. Excelente informação, Luana, muito obrigado. Bom, o vídeo de hoje é sensacional, cheio de informação técnica. Se está na dúvida, pega o caderninho, vai pausando o vídeo, vai anotando, tem muita informação técnica relevante, além da informação aqui da safra americana. Se você gosta desses vídeos do AgroConnection, como a gente sempre pede para você, deixa lá o seu like, se inscreve no canal para receber informações em primeira mão. Também pode nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, a gente está em todos os lugares, tem redes sociais aí para todos os gostos com atualizações semanais. Não esquece também lá do nosso podcast, episódios muito interessantes, agora os mais recentes a gente tem um com a doutora Amanda Silva, especialista em trigo lá de Oklahoma, lá nos traz um panorama sobre a safra do trigo aqui em 2022 nos Estados Unidos, bem como também um episódio com o Rodrigo Alessio, onde a gente falou sobre a agricultura regenerativa lá no Brasil. Como novidade, a gente também já está trazendo mais uma vez o nosso Crop Tour 2022, então fica ligado que agora nos próximos meses vai ter informação aí de diferentes estados, direto do meio da lavoura, com projeções, enfim, tudo aquilo que você já conhece do Crop Tour do AgroConnection nos Estados Unidos. Luana, me acompanha, como a gente sempre fala aqui, stay tuned!